A Manuela não conseguiu entrar, não, porque ela... Não sei o que aconteceu, estava vendo aqui, ela não conseguiu entrar, não. Então, Manuela, se você conseguir... Não conseguiu entrar, não. Tá? Então, todos colocaram já seu nome aqui, o professor já conferiu no chat também. Então, algumas coisas que nós já estudamos antecipadamente, ou seja, anteriormente, nesses dois conectivos nossos, ou seja, o e o ou. Então, para o e, se as duas frases são verdadeiras, ou seja, se você é comprovado que as duas são verdadeiras, o resultado só pode ser verdadeiro. Então, a gente tem um símbolo para o e, certo? E tem um símbolo para o ou. O símbolo para o e é um chapeuzinho. E o símbolo para o ou é o mesmo chapeuzinho, só que virado para cima. Então, se as duas frases são verdadeiras, elas continuam sendo verdadeiras. Se a primeira frase é falsa, a segunda é verdadeira, então essa é uma afirmativa falsa. Se a primeira é verdadeira e a segunda é falsa, essa é uma afirmativa ainda falsa. E se as duas são falsas, ela também é uma afirmativa falsa. Então, o professor pede para vocês sempre pensar e lembrar aí, tratando sobre os conectivos, tratando sobre a lógica matemática, é que você identifique aonde que há a falsidade, ou seja, aonde que há a parte que falseia esse nosso conectivo. Então, o conectivo E, ele deixa a frase falsa se um deles for falso ou se ambos for falso, tá bom? Diferente do conectivo OU, tá? Deixa eu colocar aqui o conectivo OU e usar a mesma estratégia. Então, vamos colocar aqui, ó, P ou Q. P ou Q. Então, eu tenho verdadeiro, verdadeiro, falso, verdadeiro, verdadeiro, falso e falso, falso. No conectivo OU, utilizando a nossa tabela verdade aqui, é P ou Q. Então, nosso conectivo OU, aqui continua sendo verdade. Como é um ou outro, aqui continua sendo verdade. Um ou outro, aqui continua sendo verdade. E nenhum dos dois então é falso. A única parte que é falso no conectivo E é exatamente quando os dois for falso no conectivo OU, certo? Então, essa é uma atenção que você tem que ter quando você fala sobre essa matéria que é lógica argumentativa, tá bom? Então, as tabelas que aparecem para você aí, dessa lógica argumentativa, você tem que saber exatamente aonde que ele é falso, certo? Onde que ele é falso. E todos esses valores, então vamos colocar aqui o se então. Vamos observar o se então. O se então é uma setinha. Então, deixa o professor só separar aqui. Vou separar esse pedacinho aqui. Vou colocar o se então aqui. P, se, então, que. Ok? P, se, então, que. O se, então, é dado na lógica argumentativa por uma setinha assim. Tá? Se acontece P, então, necessariamente tem que acontecer Q. Tá bom? O ou, já disse para você, é esse símbolo aqui para cima. Tá bom? E o E, eu também já disse para você, é um símbolo assim para baixo. Tá? Então, no se então, ou seja, na lógica argumentativa do se então, nós temos aqui verdadeiro, verdadeiro, falso, verdadeiro, ou verdadeiro, falso,
Vamos, falso, verdadeiro. E falso, falso. Ok? Falso, falso. Só para o professor trocar ali para ficar todos iguais. E o jeito que mais aparece é assim. Bom? Não vai mudar aqui no i, no ou, não. Tá bom? Só vou colocar aqui, ó. Aqui verdade, aqui falsidade. Aqui falsidade, aqui verdade. Aqui verdade, aqui falsidade. Aqui falsidade, aqui verdade. É que a forma mais que é mais escrita é essa daqui. Tá bom? Mas não muda o que o professor já explicou, não. No se então, nós temos o seguinte, ó. Se acontece P, então acontece que. Professor, eu gostaria que você escrevesse essa frase que eu acabei de falar. Ó. Se acontece P, então acontece que. Tá? Se acontece P, então acontece que. Necessariamente tem que acontecer que. Aconteceu P aqui, ó. E não aconteceu o quê? Então isso é falso. Ó, aconteceu P, mas não aconteceu o quê? Então isso é falso. Significa que se aconteceu o primeiro, aconteceu o segundo, verdadeiro. Se não aconteceu o primeiro, aconteceu o segundo, verdadeiro. Porque a regra é, se acontece o primeiro, tem que acontecer o segundo. Não aconteceu o primeiro, não aconteceu o segundo, verdadeiro também. Tá bom? Então, a única parte que vai ser falsa do se então é nesse daqui, ó. E aí eu quero que você preste bastante atenção nisso. A única parte que vai ser falsa é quando acontecer o primeiro, que for verdadeiro, e o segundo for falso, ou seja, não acontecer o segundo. Então, isso vai ser falso. Então, esse aqui é o se então. Beleza? Então, tratando-se da nossa ideia de lógica argumentativa, nós temos as frases, nós vamos ver daqui a pouquinho algumas frases, algumas ideias dentro dessas frases. O professor já passou algumas coisas para vocês, mas hoje eu quero passar outras coisas sobre lógica argumentativa, falando sobre essa ideia de negação, tá? A negação na lógica argumentativa. Vamos à nossa última tabelinha. O professor já colocou para você aqui uma chamada de condicional. Então, sempre que você ouvir a palavra condicional, ou seja, tem uma condição, é o se então. Então, se então é uma condição. Tá bom? O e é conjunção. O e ele é chamado de conjunção, porque tem que acontecer os dois para ser verdadeiro, ó. Tem que acontecer os dois para ser verdadeiro, então é chamado de conjunção. Ele só anda junto, conjunção. E o ou é disjunção, tá? O ou, ele é chamado de disjunção, tá? Só é falso quando os dois é falso no ou. Perfeito? Tá? E agora, depois da condicional, que essa aqui é a nossa condicional, deixa só o professor colocar aqui em cima. Lógica argumentativa condicional. Então, vamos escrever aqui. Condicional. Tá? Estou tentando ser o mais prático possível aqui para que a aula de vocês fique o melhor possível, tá?
da melhor forma explicada. Vamos dividir aqui de novo. E eu quero falar para você do bicondicional. Tá bom? Nós dividimos aqui. Beleza. Dividimos aqui. E agora eu vou falar para você do bicondicional. Então, P, se somente se se que. Então, P, se somente se que acontecer, tá? Então, vamos lá. P em relação a quê? Então, primeiro, verdadeiro. 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 Falso. Falso. Verdadeiro. E verdadeiro. Verdadeiro. Deixa eu só tirar esses 500 do meio. Eu vou colocar o risquinho aqui. Ele tem um resultado, né? Isso. O resultado é esse aqui. Se isso aqui acontece, então nós temos P aconteceu se somente se que aconteceu. Que aconteceu, sim. Se o que aconteceu, então isso aqui é verdadeiro. Ó. O P acontece se somente se o que acontece. O P aconteceu se somente se o que aconteceu. O que não aconteceu, ou seja, é falso aqui. Então, se aqui é falso, aqui é falso também. Agora, o P não aconteceu e o que aconteceu. Se o P não aconteceu, necessariamente, esse último aqui também tem que não acontecer. Então, isso também é falso. Deixa eu só apagar a última linha aqui que eu errei. Aqui. Que é falso, falso. Falso, falso. Então, o P não aconteceu. Se somente se o Q também não tem que acontecer. Então, beleza. E isso daqui também é verdadeiro. Tá? Então, essa frase aqui, se P acontece se somente se Q acontecer também. Quando o Q não acontece, é falso. Quando o P não acontece e o Q acontece, também é falso. Tá? Então, isso aqui é chamado na lógica argumentativa de bicondicional. Tá? P, se somente se que. Uma setinha para um lado e para o outro. Tá? Então, dito essas duas partes das nossas tabelas verdade, que dá depois para a gente colocar diversas frases dentro dessas tabelas, vou falar para você também agora sobre lógica argumentativa, algumas proposições. Você consegue negar as proposições a partir de alguns conectivos próprios delas. E aí você tem que prestar bastante atenção porque alguns conectivos eles caem como uma casca de banana mesmo para você escorregar aí. Então, exemplo. Na nossa proposição, tem o seguinte, ó. Todo homem, todo homem, um minuto aqui, todo homem vai à lua.
Necessariamente, alguém pensaria assim que a negação de todo homem vai à lua é nenhum homem vai à lua. Mas isso é falso, tá? Isso é falso. Essa é a proposição todo. Nós vamos aprender aqui sobre a proposição todo. A proposição todo, pontinho, 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 é todo acontece isso, ou todo é isso, tá? Todo. A proposição todo, a negação dessa proposição, a negação da proposição, não é a resposta nenhuma. A negação dessa proposição é algum homem não foi à lua. Ou algum não é. Se todo é, algum não é. Outro tipo dessa mesma proposição, a negação dessa proposição todo, é pelo menos um pontinho, 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 não é. Ok? E ainda existe uma terceira negação dessa proposição todo, que é a seguinte, que é a que mais aparece. Existe algum que não é. Ok? Então a negação de todo é algum, não é, pelo menos um, não é, ou existe pelo menos um que não é. Bom? Agora, a negação da proposição todo homem vai à lua pode ser algum homem não vai à lua, pelo menos um homem não foi à lua, ou existe um homem que não foi à lua, ou não vai à lua. Tá bom? Então, essa daqui é a negação de todo. Vamos à negação agora em relação ao nenhum. Então, essa aqui foi a negação em relação a todo. Lógica argumentativa. Tá? A negação, ou a proposição do nenhum. Nenhum é. Vamos colocar aqui uma frase. Nenhum candidato é honesto. Ok? Nenhum candidato é honesto. Se a proposição nossa é nenhum candidato é honesto, então nós temos o seguinte. Qual é a que já vem na cabeça da gente quando a gente fala que nenhum? Nenhum candidato é honesto, a negação de nenhum, todo candidato é honesto. Isso tá errado. Se marcar isso na prova ou no trabalho avaliativo, já errou. Se marcou isso no vestibular, já errou. A negação de nenhum não é todo. A negação de nenhum é algum é. Por isso o professor está colocando um perto do outro aqui para você ligar aí o nosso tico, o nosso teco aí. Ó, então, a negação de nenhum é, ó, nenhum candidato é honesto. É algum candidato é honesto. Então, essa é a primeira negação. Ó. Algum é. Algum é.
ok? Ou ainda, pelo menos um é, ok? Ou ainda, existe um que é, ok? Então, ó, nenhum candidato é honesto. Algum candidato é honesto, pelo menos um candidato é honesto, existe um candidato que é honesto. Tá? Então, observe aqui que a negação em relação a nenhum é algum, é o pelo menos um, e é existe um, tá? Beleza? Então, isso aqui faz parte de lógica argumentativa. E essas aqui são algumas das proposições que a gente pode aparecer para você aí, tá? É importante você estar ligado aí para não errar essas proposições. E agora só um macete, o professor quer passar para você, tá bom? Macetezinho daquelas negações anteriores que o professor passou na aula anterior. Macete bem rápido e a gente já vai para os nossos, já vamos para os nossos exercícios, tá? Macete bem rápido e legal. Então, em relação ainda às negações. Em relação às negações. Vou colocar aqui resumo. Ok? Vou aqui negações, resumo. Vamos colocar aqui a proposição. Proposição. Qual a proposição que o professor coloca aqui? Ó? P e Q. P e Q. Qual é esse aqui, Maurício? P e Q. P ou Q P, se somente se, P, se que, e o P, se somente se que. Bom, então nós temos aí 4, certo? E nós podemos colocar essa lógica matemática, colocar as negações em relação a elas. Então, vamos lá. Primeira negação. Como que eu faço para negar o P ou EQ? Deixa eu ver esse jeito diferente. Como que eu faço para negar esse P, Q? Para negar o P e Q, eu não nego com E, eu nego com ou. Então, é não P ou não Q. Tá? Não Q. Vou colocar o resumo aqui na frente daqui a pouco, tá? Fica tranquilo. Para me negar o P e Q, eu nego o P ou Q, né? Para negar o P ou Q, eu nego o P e tenho que negar o Q. Tá bom? Lembrando aqui, é falso no E se o primeiro for falso ou o segundo for falso. Agora, é falso no ou se somente se
Ou seja, falso no ou se os dois forem falsos. Tá? Olha a tabela que a gente construiu agora há pouco aqui em cima. Isso é muito importante, tá? Isso é muito importante mesmo. Ó, o ou só é falso se os dois forem falsos. Então, por isso que nega o primeiro e nega o segundo, para acontecer os dois. Agora, no e, é falso se o primeiro for falso ou o segundo for falso. Ou os dois forem falsos. Então, por isso que a negação do e é o ou um, ou outro, ou ambos. E a negação do e é do ou é o e, porque ambos têm que ser falsos para ser falso aqui na nossa tabela. Vamos continuar aqui. Para a gente negar o se então, só tem uma forma que acontece que o se então ele é falso. Ó, o se então está aqui, ó, condicional. Só é falso se acontecer o primeiro e não acontecer o segundo. Então, só nessa posição aqui que é falso. Tá bom? Agora, o se somente se, nessas duas posições aqui serão falsas. Ó. Aconteceu um e não aconteceu o outro. Ou não aconteceu o primeiro e aconteceu o segundo. Então, vamos lá no se, então, e no se somente se. No nosso se, então, nós temos então que acontece o primeiro, mas não acontece o segundo. Então, acontece o primeiro, o P acontece, e não acontece o quê? Tá? Essa é a negação em relação ao se, então. E a última aqui, que é do se somente se, tem que não acontecer o primeiro e não acontece o segundo. Ou seja, então vou colocar aqui para vocês de forma resumida. P e não que, P e não que, ou que e não P. Ok? Então, esses dois casos aqui que é a negação do se somente se. Acontece P e não acontece Q, ou acontece Q e não acontece P. Tá? Então, essa aqui é a negação. Em resumo, então, professor, em resumo, tudo que a gente colocou aqui. Em resumo, é o seguinte, ó. Para esse nosso primeiro aqui, ó, para decorar isso aqui. Vou colocar aqui para decorar porque tem que ter em mente isso aqui. Nega as duas, trocando o e pelo ou. Nega as duas, trocando o e pelo ou. Então, ó, não p ou não q. A negação em relação à proposição ou nega as duas também, trocando o ou pelo e. Certo? Então, observe o que o professor está destacando aqui. Deixa eu ver se eu consigo. Assim. Isso. Ó, da proposição E, você quer negar ela? Então, você nega as duas trocando E pelo ou. Agora, da proposição ou, você quer negar ela? Você nega as duas também, mas trocando o ou pelo e. Porque quando não acontece, é quando não acontece as duas ao mesmo tempo. Do se, então, é a regra do mané. Para você decorar. Do se, então, é a regra do mané.
Mané. Mantém a primeira e nega a segunda. Mantém a primeira, ó, mantém o P, ou mantém o P, e nega a segunda. Nega o quê? Certo? Beleza? Aqui, ó. Nega o quê? Então, é uma regra bem legal, bem fácil de decorar. E o se, somente se, nega a sua equivalência lógica. Tá? Então, aqui nós vamos negar a equivalência. Equivalência lógica. Deixa eu ver. Só um minutinho, tem alguém te chamando. Então, para você negar o se somente se, nega a equivalência lógica. Ou seja, o se somente se só será falso se acontece um e não acontece o outro. Tá? Se acontece P e não acontece Q, ou se acontece Q e não acontece P. Tá bom? Então, esse aqui é o resumo das negações. Eu espero que você tenha curtido aí, que você tenha notado. Isso vai te auxiliar muito. Tá bom? Não só o professor está sendo o mais didático possível, para que você consiga ter mais clareza sobre os assuntos que você está estudando. Até porque nesse espaço de tempo agora depende muito de você. Apesar de todo o esforço do professor, não adianta se você está com o seu livro fechado e não está anotando, né? Bom, então, nós vimos aqui um resumão geral, para o professor mostrar o que eu fiz. Primeira coisa, nós fizemos as tabelas de verdade. Depois, nós falamos sobre as proposições, que é como que acontecem as negações. E nós falamos sobre a negação de todo. Negação de todo é algum, pelo menos um, ou existe um que não é. E a negação de nenhum é algum, pelo menos um, ou existe um que é. Tá? Em resumo, as negações das proposições e eu nego a primeira ou nego a segunda. Gabriele, seja bem-vinda. Alisson, seja bem-vindos. Os que não colocaram o nome aqui no chat, que ainda é importante que você coloque. Coloque o seu nome e a palavra presente na frente. O P em relação ao Q, ou seja, P se então Q, então só é falso se acontecer o primeiro e não acontecer o segundo. Tá? Você pode ver que o se então só é falso aqui, ó. O se então só é falso aqui, ó. Acontece o primeiro e não acontece o segundo, então isso é falso. Beleza? E aí, por último, se somente se, ele é falso aonde? Ele é falso aqui, acontece o primeiro, não acontece o segundo, ou não acontece o primeiro e acontece o segundo. Então, ele é falso aqui, ó. Essas duas partezinhas aqui, ó. Do bicondicional, do se somente se. Então, se somente se, a equivalência é negar a equivalência lógica. Ou seja, tem o primeiro e não tem o segundo, ou tem o segundo e não tem o primeiro. Tá? Ou acontece isso, ou acontece exatamente isso aqui. Ok? Vamos agora, então, aos nossos exercícios. Página 162.
exercício 1, exercícios em classe, página 162. Sendo x um número real, tal que 2x mais 1 é menor do que 7, podemos concluir que... Então, vamos lá. 2x mais 1 menor do que 7. Então, vamos resolver essa equaçãozinha. E vamos descobrir aqui, então, desse exercício 1, qual a nossa resposta. A primeira coisa que vamos fazer, então, é organizar isso aqui, então. 2x mais 1 menor do que 7. Então, 2x é menor do que 6. Ok? Passei 1 para lá e subtraí já. Então, x é menor do que 6 sobre 2. Então, x tem que ser menor do que 3. Ok? Vamos ver aqui cada uma das alternativas para a gente verificar aqui qual delas é verdadeira. Então, primeiro, x é menor ou igual a 2? Olá? Oi? X é menor ou igual a 2? Eu não sei. Só um momento, professor. Isso é falso ou é verdadeiro? Se x é menor do que 3, então x é menor ou igual a 2. Isso é falso. Isso é falso. Não. Falso. Falso. Porque o x é menor do que 3 e não menor do que 2. E os números que vão de 2 até 3? Isso é falso. Ah, é verdade. Tá? X é igual a 3? Verdadeiro ou falso? Falso. Não, falso. Falso também. Porque o x é menor do que 3. X é maior ou igual a menos 3? Acho que é falso também. É falso também. Por que ele é falso? Porque o x não assume valores de menos 3. O x assume valores menores do que 3. Tá? Então, essa igualdade aqui, ó, ou seja, esse símbolo aqui faz com que essa igualdade aqui ela seja falsa. X ele é maior do que 3? Não, né? É falso também. É falso também. Falso também. Então, o único valor... você tem que ter um gabarito, né? Letra A, né? Que x é menor do que 5. Então, isso aqui tem que ser verdadeiro porque o x assume valores menores do que 3. Como todo valor, ele... Aqui, ó. Então, ou seja, x é menor do que 5. Por quê? Porque x é menor do que 3. Ô, professor, Ou seja, pode falar. mas, por exemplo, 4 é menor que 5 e se você substituir ali não vai dar certo. Uhum. Mas se x, assim, ó, vamos ver se a gente consegue entender aqui. Imagina que aqui está o 3. E o 3 está nessa posição e o x ele assume todas essas posições aqui para trás. Tá? O x assume todas essas posições aqui para trás. Quando eu falo que x é menor que 5, então 5 está aqui, ó. E o 5 também admite todos os números aqui para trás. Ou seja, dentro do 5 vai estar o 3. Dentro desse 5 vai estar o 3. Tá? Por que dentro do x maior que 3 não está esse valor aqui de cima? Porque ele é maior, ou seja, ele pega todos os números que estão para cá. Ele pega esse intervalo aqui, ó. Por que o igual não pega? Porque ele também vai pegar o 3 aqui e o 3 não entra.
Por que igual também não? E o menor que 2, ele começa aqui assim, ó, daqui para lá, ou seja, perde todo esse espaço aqui. Então, quando eu falo se x é menor do que 3, então x, vou colocar x menor do que 5. Tá bom? Ok? Ó, se aconteceu o primeiro, então aconteceu o segundo. Aconteceu o segundo? Aconteceu. Então isso é verdadeiro. Então essa aqui é a equivalência do se então. Beleza? Ok? Beleza, ok. Vamos à nossa questão de número 2. Questão número 2 é a mesma ideia. Ou seja, nós vamos falar também sobre uma equação. Vou limpar isso aqui porque nosso quadro já terminou. Vou apagar ele. Então, aqui a nossa questão de número 2. Sendo x um número real, sob quais condições, ou qual condição, podemos afirmar que 2x mais 1 é menor do que 7? Então, sob qual condição a gente pode afirmar isso daí? Essa aqui é a nossa questão de número 2. Então, aparentemente é a mesma ideia, certo? Aparentemente é a mesma ideia. Vamos aqui fazer alguns cálculos. Então, 2x mais 1 menor do que 7. Então, 2x menor do que 6. Passou para cá subtraindo. Então, x é menor do que 6 sobre 2. Então, x é menor do que 3. Pronto. X é menor do que 3. Vamos fazer a mesma ideia que nós fizemos no anterior. Eu tenho 3, bolinha aberta no 3, porque não entra o 3. E eu tenho todos esses valores para trás aqui. Tá? Todos esses valores aqui que são menores do que 3. Primeira resposta que ele dá aqui para a gente é x é menor do que 5. X é menor do que 5? Sim ou não? Verdade? Verdade? Sim, é menor que 5. X ele é menor do que 5? Não, mas Você ali tá falou. falando que a x é maior que 3? Muito bem. Ele está falando ali para a gente que x ele é menor do que 3. Menor, foi mal. Menor do que 3. Então, x menor do que 5. Tem alguns números aqui, ó. Tem alguns números aqui, ó, que não assumem valores de x. Ó, todos esses números aqui, ó, não assumem valores de x. Tá? Então, isso daqui é falso. É falso porque x menor do que 5, ele começa aqui, ó, no 5 aqui, ó. Então, até chegar aqui no 2,9999, terão valores que não assumem valores para x, que é menor do que 3. Outra pergunta. O x é maior do que 3? Não, isso é falso porque o x ele é menor do que 3. Aí tem outra pergunta aqui. O x é maior ou igual a menos 3? Pela mesma proposição da de cima. Existem alguns valores que não compreendem isso. Isso é falso também. Letra D, x é igual a 3? Errado, porque o x não é igual a 3. Ó, bolinha aberta no 3, ou seja, o 3 não faz parte do nosso conjunto do x. E é falso. O x é menor ou igual a 2? Só temos essa proposição como proposição verdadeira. Por que que o x pode assumir valores menores ou igual a 2? Porque o x2 está aqui, ó. Então, x sim assume valores igual a 2 ou menores do que 2, ou seja, está dentro desse conjunto aqui, tá? Então, ele faz parte disso aqui. Beleza?
Mais tranquilo do que a anterior? Um pouco. Um pouco. Não entendi não, professor. Ficou com dúvida? Sim. Ó, vamos construir uma reta aqui. Mas, Vamos tipo, colocar... Pode falar. na outra era A e essa não. Tipo, parece a mesma coisa. Parece? Aqui o símbolo mudou, né? Não é mesmo? Não, tá no mesmo lugar. Não, aqui ele é menor. O anterior ali é maior. Ó, eu já Não, apaguei. era menor também. Acho que não. Deixa eu pegar aqui. Ele é menor também? Sob qual condições podemos afirmar que 2x mais 1 é menor do que 7? Então, a primeira, ou seja, no primeiro caso, nós temos uma equivalência. No primeiro caso, nós tínhamos o quê? Se um número real, tal que 2x mais 1 é menor que 7. Então, nós temos que construir uma equivalência para isso. Então, a hipótese que a gente tem é exatamente essa, que x é menor do que 3. Então, na questão de número 1, a gente tinha uma hipótese para analisar. Então, na questão de número 1, ó, x menor do que 3 é a nossa hipótese. Agora, nessa questão de número 2, ele diz o seguinte, ó, sendo x um número real, sob quais condições podemos afirmar que 2x mais 1 é menor do que 7? Então, nesse caso aqui, a gente já tem o x menor que 7, e aí eu quero uma conclusão para isso. Então, o ponto de partida nosso é que esse 2x mais 1 é menor que 7. Então, eu vou ter que x é menor que 3. Então, nessa segunda, parece mesmo ser a mesma coisa, aliás, a questão, ela está bem parecida, mas aqui a gente está tratando de lógica argumentativa. Então, ele disse aqui, ó, sob qual condição podemos afirmar isso? A primeira, ele não coloca assim, a primeira pergunta é diferente. Ó. A primeira é, podemos concluir que... Então, a primeira era uma hipótese e a segunda é uma lógica argumentativa. Então, essa é a nossa diferença. Ó, o professor voltou aqui a primeira, aqui em cima, aqui, ó, recortei lá e coloquei aqui de novo. A primeira ele diz assim, ó, podemos concluir que... Então, se isso aqui acontece, o que nós podemos concluir? Agora, sendo x número real, qual a condição que nós podemos afirmar isso? Então, essa daqui já é uma proposição da lógica argumentativa. Essa daqui é a primeira, é uma hipótese, tá? Inclusive tem um acento aqui, né? É uma hipótese, sendo em relação à primeira, e essa pergunta aqui, ela modifica, porque aqui fica a lógica argumentativa, tá? Essa segunda aqui faz parte da lógica argumentativa. Então, quando ele coloca aqui que x é menor do que 3, esse x, sendo menor do que 3, não é mais uma hipótese, não é mais um ponto de partida para a gente, como na primeira era, tá? Como na primeira. Essa daqui já é uma condição. Ele quer saber a condição que isso acontece, ó. Isso daqui é uma condição. Tem que acontecer isso. Para acontecer isso, o que eu posso afirmar aqui? Então, para que x seja menor do que 3, o que tem que acontecer? Que x seja menor ou igual a 2. Tá? Então, vou escrever aqui do jeito que eu falei, ó. Para acontecer x menor do que 3, tem que acontecer
x menor ou igual a 2. Tá bom? Ou seja, um está dentro do outro. Então, essa daqui é uma condição e essa daqui é uma hipótese que ele deu para a gente. Se esse número é isso, então o que você conclui sobre isso? Que o x ele é menor do que 5. Agora, se acontece x menor que 3, o que tem que acontecer? Que x também seja menor ou igual a 2. Ok? Eu tentei ser o mais claro possível aqui nessas duas questões. Então, a gente muda aqui. Quando você muda a frase, você muda o tipo de análise da questão. Vou lá, não ouço ninguém. Todo mundo quietinho. Eu tô aqui. Tá aqui? Tá beleza. Eu também. Vamos para a nossa questão de número 3. Vamos lá. Alguém pode fazer a leitura, por favor? Eu leio, professor. Obrigado. Questão 3, né? Isso. Só deixa eu conferir. Tá. Classifique com V verdadeiro ou F falso cada uma das proposições a seguir, considerando o conjunto reais como universo. Será que eu tô na... Cada letra, cada um dos cartões abaixo. Página 163. É, achei que Tá tava aqui, na tá aqui, aula esperável. 57. Tá, meu conteúdo. Tá, vou ler de Isso novo. também tava errado. Cada um dos cartões abaixo tem um lado... Peraí, cada um dos cartões abaixo tem de um lado um número inteiro e do outro lado uma letra. Alguém afirmou que todos os cartões que têm uma vogal numa face têm um número par na outra. Para verificar se tal afirmação é verdadeira, 10 opções. Ok. Professor, você fez as Pode duas falar. últimas questões da aula passada? Que para mim tá em branco aqui, eu não sei se eu que não copiei. E aí? Eu fiz ou não? Para mim só tá as duas feitas. Fez não, professor. Faltou a 3 e a 4? Faltou. É que o senhor tinha explicado só a condicional. Daí na outra tinha um segundo tópico que era bicondicional ainda. Beleza. Eu vou... A gente terminando aqui, eu já faço ela. Tranquilo. Vamos nessa questão 3 aqui. Então é o seguinte. Se o cartão tem vogal na face da letra, então o número é par. É isso? Vamos lá. Vamos achar qual que é a condicional aqui, ou seja, o que ele está pedindo. Ó. Alguém afirmou que todos os cartões que têm vogal em uma face têm um número par na outra. Para verificar se essa afirmativa é verdadeira, o que eu preciso fazer? É necessário virar todos os cartões. É suficientemente virar os dois primeiros cartões. Virar os últimos cartões. É suficiente virar dois cartões do meio. É suficiente virar o primeiro e o último cartão. E aí, o que vocês acham? A letra D. Letra D. Dois cartões do meio. Esse B. E esse número 2. É isso? Eu não sei, eu tô em dúvida nessa aí. Sem dúvida? Então vamos achar aqui que é condicional, que ele coloca aqui pra gente. Ó. A primeira coisa que ele coloca aqui pra gente, ó. Alguém afirmou: todos os cartões que têm uma vogal numa face têm um número par na outra. Então vamos escrever isso, ó. Se o cartão, ó. Se o cartão. Ó, é bem simples, ó. Se o cartão tem uma vogal
tem uma vogal na face da letra, né? Tem uma vogal. Então, tem número par. É isso que ele coloca para gente. Tá? Eu tenho que achar uma condição para isso daqui. Eu tenho que achar uma dessas daqui que equivale a isso. Tá bom? E aí, se o cartão não tem um número par na face, então ele não tem uma vogal. Então, se o cartão não tem vogal, então não tem número par. Tá? Então eu preciso encontrar aqui essa relação aqui, ó. Essas relações aqui. Então, a primeira coisa que a gente pode observar. Qual desses cartões aqui tem vogal? Primeiro. O primeiro. Pronto. O primeiro. Esse aqui é a vogal. Então, digamos que aqui atrás tem um número par. Então, ó. Mentira, é só isso, ó. Se o cartão tem vogal, então atrás dele tem número par. Ok? Então eu tenho que virar o primeiro. Necessariamente eu tenho que virar o primeiro. Porque a regra é essa, ó. Se tem vogal, tem par. Agora, a negação do se, então, é nego o primeiro e nego o segundo. Então, vamos lá. Se o cartão não tem vogal, ou seja, ele não tem número par. Então, qual desses aqui não é número par? O B, ué? E o 3, hein? O 3. O 3. Então, virando o 3, ó, se o cartão não tem número par, ou seja, virando o 3, eu vou saber se ele tem vogal aqui atrás. Tá? Então, necessariamente, eu preciso virar dois cartões. O primeiro, pela primeira regra, e o segundo, pela segunda regra, que é a regra de negação. Tá bom? Até organizando melhor essa regra de negação, eu posso trocar aqui, ó. Se ele não tem número par, então ele não tem vogal. Ó, não tem vogal. Se ele não tem número par. Tá? Então, ó, se o cartão não tem número par, então não tem vogal. Aqui nós estamos fazendo a negação do se então, que é o que o professor explicou para vocês agora há pouco. Tá bom? Então, se você voltar aí a algumas... Então, a resposta correta é necessário virar todos os cartões? Não. É necessário virar dois primeiros? Também não. Virar dois últimos cartões? Também não. É suficiente virar os dois cartões do meio? Não. É suficiente virar o primeiro e o último cartão? Certo, o primeiro e o último. Porque no primeiro você vai ter a condição da vogal e o último você vai ter a condição de não ser par. Tá? Então, a resposta correta, letra E. Fazer o seguinte na aula posterior,